né? Então foi uma infância dolorida, né? Fui o fruto de um aborto mal feito. Sejam bem-vindos ao Milagres, uma série da Amor e Graça Church. Aqui compartilharemos depoimentos sobre o poder de Deus agindo na vida das pessoas. Histórias de fé, transformação e esperança. Hoje nós vamos ouvir a história da Mariana, que enfrentou depressão profunda, mas encontrou em Jesus sentido para viver. Então, Mari, me conta como que foi a tua infância, o teu processo até tu chegar à depressão. Minha infância, ela foi uma infância muito dolorosa. Passei por muitos marcos, muitos momentos difíceis, muitas partes violadas, né, muitos direitos violados e tirados. Né, então foi uma infância dolorida, né, foi o fruto de um aborto mal feito. Então foi uma infância com muitos marcos, né. E dentro desse processo a gente vivenciou muitas coisas, né? Passei por muitas coisas doloridas, mas nunca deixei que isso me parasse, né? Eu sempre consegui ter uma certa maturidade para entender que aqueles processos, que aquelas situações não poderiam me parar. Então sempre olhava para a situação e entendia que aquilo não poderia me pausar, né? Em momento algum. Logo fui crescendo, estudando, trabalhando, né? Na minha adolescência eu me mudei para uma cidade vizinha com 14 anos. Tive uma doença, retornei. Quando eu retornei, eu me sentia muito desconhecida, né? Desvalorizada. Não me sentia pertencente nem de mim, e nem de nada, nem de nenhum lugar. E foi nesse momento onde eu encontrei o Senhor, né? Num culto, o Senhor falou comigo através de uma pessoa, de uma mulher, e essa mulher, ela me chamava pelo meu nome, né? E ela frisava que o Senhor também me chamava pelo meu nome, né? Chamava Mariana. E que Ele entendia as minhas dores, e que Ele me entendia, e que Ele tinha amor por mim, que Ele me perdoava, que Ele me conhecia. E a partir dali eu tive uma conversão muito radical, né? Larguei tudo, quis vivenciar isso, quis conhecer Ele mais profundo. E a partir dali a gente começou um relacionamento. Depois de um certo tempo eu conheci um rapaz que foi pregar na minha cidade, né, o João Pedro. A gente conversou, orou, noivou e casamos, e eu fui embora para Porto Alegre. Em Porto Alegre começou um processo nas nossas vidas, né? Eu trabalhava muito e eu pegava plantões exaustivos, né? Sempre amei trabalhar. Nesses processos, em torno ali de 1 ano para 2 anos de casado, o meu esposo percebeu algo de errado e ele questionava a mim, e dizer que não estava bem, insistia para que a gente procurasse uma ajuda, que a gente fosse a uma consulta. O João tinha um ministério muito sólido, pregava fora, e eu apenas o acompanhava, né? Eu acompanhava ele, estava ali presente, mas nada além disso, né? E o João falava que tinha algo de errado, que eu estava doente, né? Eu entendia que não, porque eu entendia que eu estava bem com o Senhor, entendia que eu estava bem no meu profissional,
né? Procurava ter sempre uma excelência excessiva na minha vida profissional. E isso foi se estendendo, né? E eu comecei a entrar numa exaustão, né? Eu trabalhava incansavelmente. E começou a piorar esses sintomas, né? Eu comecei a não querer mais sair de casa, não saía. Eu tinha insônias, né? Ficava muitas horas acordada. Dormia às vezes 3 horas, quando eu dormia bem à noite. E chegou um momento que o João percebeu que realmente não tinha mais como tolerar toda aquela situação. E ele insistiu para que a gente fosse uma consulta médica. E ele marcou e a gente foi. Mas em tempo inteiro eu insistia que eu estava bem, que eu estava super bem. Que o que eu tinha que melhorar era o meu desempenho e a desenvoltura no meu trabalho. Então, para mim, o único problema era esse, é que eu já não tinha mais o mesmo desempenho, porque eu já não dormia bem, né, eu já não estava tendo o mesmo retorno. Então, isso para mim era o que estava de errado e era isso que eu deveria melhorar. E eu fui, por insistência dele nessa consulta. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma doutora, né, era uma psiquiatra, e ela começou a conversar comigo. E eu nunca senti aquilo. Aquela moça, ela era jovem, parecia que ela me olhava, parecia que ela me via por dentro, né? E eu nunca senti aquilo até aquele momento. E eu desabei, e eu comecei a contar coisas para ela, e eu contei sobre a minha infância, detalhes, contei sobre abusos, contei como que foi. Ela me perguntava perguntas muito tensionadas e aquilo foi abrindo caminhos. O meu esposo do meu lado apavorado porque não entendia tudo aquilo, também ficou sabendo de tudo isso junto com a doutora, né? Foi em torno de 1h30 essa consulta, de muita conversa, de muita, né, histórias que eu contei para ela, né, trouxe para ela aquilo que eu estava sentindo, que nem eu, na verdade, entendia que eu estava sentindo. Eu só me deparei com toda aquela situação quando eu verbalizei aquilo. E ela me falou que eu precisava ser afastada do trabalho. Esse momento era um momento de cuidado e eu precisava me cuidar. E a partir dali começou um processo. Eu passei por um processo de 3 anos de luta contra a depressão. Tomava 7 tipos de ansiolíticos. E eu fui internada num hospital psiquiátrico por tentativa, né, de suicídio. E foi processos muito doloridos, foram processos muito intensos, processos demorados, muito demorado. E em momento algum nesses processos eu questionava o Senhor. Já meu esposo não, questionava o Senhor. Me levava em vários lugares para orarem por mim, interceder, profetizar sobre a minha vida, mas parece que nada mudava esse processo. Um dia pela manhã, eu escutando um hino que falava que ao cheiro das águas, a árvore voltaria a florescer, eu questionei o Senhor e falei para Deus que eu gostaria de retornar a ser a mesma Mariana. O Senhor me deu uma resposta muito dura e Ele falou para mim que não. E eu questionei Ele novamente, mas por que não? Por que eu não posso retornar? E Ele falou para mim, porque eu tenho algo diferente. Tenho uma nova Mariana, tenho um novo processo, tenho nova história, tenho um novo caminho para você percorrer. Você quer? Quando Ele me perguntou, você quer? Quando o Espírito me questionou, você quer? Eu me estremeci. Mas eu entendi que Ele estava fazendo um convite para vivenciar algo novo. E neste momento, eu disse que sim. Mas eu não entendi a profundidade desse sim. Conforme o tempo foi passando, conforme as coisas foram se renovando,
porque iniciou um outro processo, um processo de eu deixar feridas, eu deixar-me ser curada pelo Senhor, eu me deixar ser mexida pelo Senhor. A partir desse processo, eu entendi que naquele momento, naquele dia, naquele encontro, o Senhor me deu um novo nome. Assim como o Senhor falou com Sara, assim como o Senhor falou com Abraão. E com a troca desse nome, o Senhor me deu uma nova história. E isso foi tão glorioso, porque meu processo de cura foi lento. Então eu fui saboreando cada processo com o Senhor, cada vez que Ele falava comigo, cada vez que Ele mexia algo que me doía tanto, né? E o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele me mostrou, né, que o processo de cura é assim, né? São realmente processos, são realmente tempos, e além de tempo, a gente tem que se permitir vivenciar esse tempo. Então, eu acredito que o aceitar se mudar ou se renovar ou se modificar pelo Senhor é um ato de coragem, mas que você não sabe realmente que realmente você está tendo coragem para isso, né? Ô Mari, tem algum versículo, algo que te marcou nessa caminhada? Tem vários. Justamente nesse dia, quando o Senhor falou comigo, né, sobre esse novo Mariana que Ele tinha para mim, eu amava ler evangelhos, né? Mateus, Lucas, os evangelhos para mim são muito encantadores. Então, eu não resumiria em um versículo, eu resumiria nas cartas dos evangelhos. Porque há um marco, né, nos evangelhos. Por onde Jesus passava, algo diferente acontecia. Há um marco na história. Antes de Cristo, depois de Cristo. Então, acredito que a minha história também existe esse marco. Um antes de Cristo e um depois de Cristo. Então, Mari, atualmente, como tem sido a tua vida depois de Cristo? A minha vida não deixou de ter processos, não deixou de ter dor, não apagou o que aconteceu, mas me deixou um marco, né? Um marco onde eu teria escolhas de subir em cima desse marco e dar início, e dar continuidade a partir dali, né? Então, hoje eu me sinto uma pessoa realizada no Senhor, me conheço quem eu sou no Senhor, mas estou sempre me renovando nele também, sempre pronta para aprender nele também. Então é um processo gostoso, é um processo lindo, é um processo onde Ele permanece nos moldando, permanece nos ajustando, cortando hastes. E viver no Senhor é isso, né? E se você pudesse deixar uma mensagem para quem passou ou passa por esse tipo de problema, de depressão, o que seria? A dor não é eterna. E ela não te resume. Nós acreditamos num Deus que Ele pode todas as coisas. Ele é onisciente. E é óbvio que a gente precisa passar pelo processo. Porque Ele não apaga, né? Ele utiliza a sua história. E é isso que é lindo, né? Então, Ele não menospreza, Ele não desonra. Então, a sua dor não te define. Existe um processo, existe uma caminhada, essa caminhada é dolorosa, é dolorida. Mas existe alguém que está te esperando, né, para trocar o seu nome.